Olá, serei seu professor nesta videoaula de dimensionamento de projetos de instalações elétricas. Vamos começar? Os temas desta aula serão fator de demanda, divisão da instalação em circuitos, dimensionamento de condutores e quadros elétricos. Vamos começar falando do fator de demanda. O que vem a ser o fator de demanda? É algo que está previsto na norma, na NBR 5410. E ela prevê que nem sempre, aliás, raramente, todas as cargas de um projeto estarão ligadas ao mesmo tempo. Sendo assim, seria um desperdício nós dimensionarmos uma instalação elétrica para toda esta carga. Então o fator de demanda vem no intuito de economizarmos na implantação do projeto, para a gente não superdimensionar o projeto. Nós vamos dimensioná-lo pensando que algumas cargas estarão trabalhando de maneira simultânea. Isso é muito difícil de estimar, então é importante que a norma já nos apresente esse recurso. E como que a norma apresenta esse recurso? Através dessa tabela. Veja só, para o caso de iluminação e TUGs, nós vamos pensar sempre na faixa de potência. Então, no nosso exemplo, a potência ativa de iluminação e TUGs era de 6.600 watts. Fica então nesta faixa aqui, de 6.001 a 7.000 watts, e nós vamos aplicar um fator de demanda de 0,40. Então nós vamos pegar a nossa potência ativa total, 6.600, multiplicar pelo fator de demanda, 0,40, e então nós vamos prever uma carga de 2.640 watts. Nós temos uma outra tabela de fator de demanda para as TUIs, mas agora não funciona com valores de potência, mas com o número de TUIs. No nosso exemplo, nós tínhamos 4 TUIs, o chuveiro, a torneira, a geladeira e a máquina de lavar. Então, nós vamos colocar aqui nesta faixa 4 TUIs e aplicar um fator de demanda de 0,76. Então, nós vamos pegar a nossa potência total, 12.100 watts, aplicar o fator de demanda, ou seja, multiplicar por 0,76, e então a nossa potência total das TUIs nós vamos considerar 9.196 watts. Bom, vamos pensar agora na divisão de circuitos da nossa instalação. Nós prevemos já as cargas de todas as dependências, aplicamos o fator de demanda e agora nós vamos agrupar os circuitos. Por exemplo, não é o caso, mas digamos que nós tenhamos lá numa instalação um circuito para iluminação e um circuito para tomada. Então a gente vai agrupar todos os circuitos de iluminação, todos os circuitos de tomada. Mas nós temos que utilizar algumas regras. Então a primeira delas é exatamente essa. Nós não podemos misturar circuitos de iluminação com circuitos de tomada. Isso é bastante claro. Veja que quando nós fizemos lá o cálculo da potência total do circuito, nós consideramos fatores de potências diferentes para iluminação e tomada. Portanto, circuitos de iluminação e tomada nós não podemos agrupar. Nós vamos trabalhar sempre de maneira separada. E tem algumas outras regras, né? Por exemplo, circuitos de equipamentos que ultrapassem 10 amperes devem ser previstos independentes. Então eu vou ter apenas um circuito para esse equipamento. Todas as TUIs devem possuir também circuitos independentes, nós não agrupamos circuitos de TUIs. E nós vamos prever circuitos individuais para tomadas de cozinha, copas, áreas de serviço, lavanderias, porque são também circuitos que demandam maior potência. Os circuitos de iluminação a gente deve limitar a 10 amperes. Então eu não devo pegar toda a iluminação da casa e colocar em apenas um circuito, mas eu devo separar, né? Então eu vou agrupando os circuitos até eles darem 10 amperes. Deu 10 amperes, eu crio um outro circuito. Então são algumas regras aí para a gente fazer essa divisão. Outras regras que a gente deve utilizar é que nos circuitos das tomadas, a gente deve limitar a uma potência máxima de 2.100 VAs em 127 volts e 4.000 VAs em 220 volts. Como já comentei, nunca misturar circuitos de iluminação e de tomadas no mesmo circuito.
E instalações que nós temos 2 ou 3 fases, nós vamos utilizar o balanceamento de fases para as cargas do circuito. O que é esse balanceamento de fases? Então, eu tenho lá o meu circuito de fornecimento da fase A e a fase B. Então, ora eu vou pegar esta fase A, ora eu vou pegar esta fase B. Porém, eu tenho que fazer esse balanceamento através da minha potência, né? Eu pego lá a fase A para uma potência baixa e a fase B para uma potência alta, depois eu tenho que fazer o inverso. Então eu tenho que fazer esse balanceamento de fases. Eu vou tentar pegar a mesma potência da fase de fornecimento A e da fase de fornecimento B. Bom, nós vamos fazer agora o dimensionamento dos condutores. Muito importante, os condutores estarão espalhados por toda a instalação elétrica. Então eu preciso conhecer muito bem a regra para a gente estabelecer qual é o melhor condutor. A norma vai nos dizer o seguinte: para circuitos de iluminação, a seção mínima do condutor vai ser de 1,5 milímetros quadrados. E para os circuitos de força, ou seja, os circuitos de tomadas, uma seção mínima de 2,5 milímetros quadrados. Bom, a partir daí, nós vamos utilizar tabelas dos fabricantes dos condutores. Você encontra nos sites dos fabricantes, ou então você pode utilizar essa tabela referencial que nós estamos colocando aqui. Então veja só, um condutor de 1,5 milímetros quadrados, ele suporta até 15 amperes, né, de corrente de carga. Mas para isso eu teria que ter apenas um circuito por eletroduto. Então, se eu tiver 2 circuitos no meu eletroduto, eu já vou ter que diminuir essa capacidade de carga para 10 amperes. Né? Por que isso acontece? A quantidade de condutores dentro do eletroduto vai diminuir a passagem de ar. Né? Então, quanto mais condutores, menos espaço para o ar. Né? E ali dentro, quanto mais condutores, mais vai aquecendo aquela região. Então, por isso que a tabela já diminui o valor da corrente, porque eu não posso aquecer muito lá dentro, né? Senão eu posso derreter, né, a proteção dos cabos, e aí isso seria um problema, daria um curto-circuito. Então, o ideal é a gente sempre respeitar aqui os limites colocados nessa tabela. Né? E assim eu faço o dimensionamento dos meus condutores. Então, a gente vai atualizar o nosso memorial de cálculo. Então, a gente tinha colocado ali a potência da iluminação e das tomadas, né? Então, agora vejam só, nós fizemos uma divisão de circuitos. Então, vejam, o nosso primeiro circuito é um circuito de iluminação social. É um circuito que trabalha com 127 volts. Né? Os locais que estão agrupados para esse circuito é a iluminação da sala, do dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall. Ao lado a gente colocou ali a potência de cada circuito de iluminação, né? Então o circuito de iluminação da sala tinha 100 VA, do dormitório 1 160 VA, então nós somamos todas essas potências, deu ali 620 VAs de potência total. Esses 620 VAs, dividido pela tensão, 127 volts, vai nos gerar 4,9 amperes de corrente. Então, como nós temos 3 circuitos agrupados, então nós podemos utilizar aí um condutor de seção 1,5 milímetros quadrados. E aí nós vamos utilizar a proteção para esse circuito, o DTM, né, o disjuntor termomagnético, de um polo, porque é um circuito de 127 volts, e de corrente nominal 10 amperes, já que a corrente total aí é de 4,9. Bom, agora nós vamos pensar no nosso quadro elétrico. O quadro elétrico é um item fundamental na instalação. Sempre que houver um problema, é ali no quadro elétrico que ele será resolvido. Mas antes disso, né, na implementação do quadro elétrico e antes ainda no projeto de instalação elétrica, a gente já deve prever aonde vai estar posicionado o quadro elétrico. Nós vamos ter um quadro medidor, que deve estar em fácil acesso para a concessionária, então ele fica lá no muro de entrada da residência, né? E ao lado desse quadro nós temos o quadro geral, que é onde você vai posicionar o disjuntor geral, né, dessa instalação.
Quando a gente adentra a residência, a gente tem um quadro de distribuição, né? Ele recebe a alimentação desse quadro geral, né? E depois a gente vai espalhar essa instalação para toda a casa. Então, esse primeiro quadro que a gente vai colocar ali na nossa residência, ele tem que ficar o mais próximo possível do quadro geral, porque ali nós vamos ter o condutor de maior seção, de maior bitola. Então vai ser o cabo mais caro que a gente vai precisar para essa instalação. Então quanto menor essa distância, melhor. Tá? E aí nós vamos posicionar o quadro de distribuição o mais próximo possível desse quadro geral, e se for necessário, nós vamos distribuir outros quadros pelo projeto. Claro que a cada quadro que a gente coloca, aumenta o custo do projeto, né? O custo da implantação. Então, eu não posso ficar espalhando quadros pela casa inteira. Agora, se eu tenho sobrado, por exemplo, o ideal é que eu tenha pelo menos um quadro de distribuição embaixo e um quadro de distribuição em cima. Além de facilitar o manuseio dos dispositivos de proteção, eu economizo cabos, né? Porque se eu tiver que trazer todos os cabos até apenas um quadro ali na entrada, vai se gastar muito, né? E as tubulações ficarão muito sobrecarregadas. Então, sempre que possível, a gente distribui esses quadros. Está aqui um exemplo, né, de uma montagem de um quadro bem montado, né? A gente tem o disjuntor geral, né, sendo posicionado ali na parte geral, né, na parte de entrada da instalação. Logo abaixo a gente tem o disjuntor diferencial residual, ao lado a gente tem os DPS e embaixo todos os disjuntores ligados através de um barramento para fazer a distribuição da energia elétrica. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Separei para vocês um vídeo para ajudá-los em como dimensionar cabos elétricos e um outro vídeo para ajudá-los a como montar um quadro de distribuição. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto dimensionamento de projeto de instalações elétricas. Caso ainda fique alguma dúvida, assiste novamente essa videoaula. Até a próxima!